Rabino deve falar de política ou não deve falar de política? Essa é a questão. Deve? Alguém já respondeu. Essa é uma das vantagens de ter público aqui. Boa. E, na verdade, muitas vezes preferimos também fazer uma prédica conversada. Não hoje, mas bem-vinda, de todo modo, a resposta. Ótimo. É uma pergunta que atravessa épocas, seminários rabínicos, comunidades e rabinos e rabinas. Deve ou não deve fazer política? Deve ou não deve falar de política? Há um bom tempo, talvez já mais de 100 anos, me parece, foi publicado um livro que se chamava A Traição dos Intelectuais. Mas, na verdade, essa foi a tradução ao inglês. Aparentemente, original dizia algo assim como a traição dos homens de espírito, ou dos artistas. E esse livro colocava a pergunta em geral, não somente falando de rabinos. E era se a pessoa que se dedica ao espírito, seja ele a cultura, a arte, as letras, a religião, deve se dedicar ou não à política, deve fazer política ou não. E colocava essa pergunta de um modo tão forte e tão duro que atravessou gerações e culturas e universidades diversas. Estava, por um lado, o filósofo Adorno, que dizia de jeito nenhum, o importante é que o intelectual fique fazendo arte, filosofia, não se coloque dentro da política. E Foucault, por exemplo, dizia exatamente o contrário. Para que serve um historiador, um filósofo, um artista que não se relaciona com o mundo, que vive lá, na universidade, que tudo que ele produz está lá, e não se refere a nada do que acontece aqui. Pelo contrário, ele tem que colocar, é como que um físico, um químico, ou um pesquisador de medicina dissesse tudo que eu pesquiso é somente para o laboratório. Não é para salvar vidas, não. Absurdo. Ele tem que trazer o que ele faz no seu laboratório para o bem comum. E nesse caso é para melhorar a sociedade. Então o filósofo, como o artista, como o religioso, deveria justamente sim trazer sua reflexão para melhorar a sociedade. Aí outros dizem, não, mas tem uma volta da volta, se ele se introduz demais, ele pode usar a sua personalidade e seu lugar para levar as pessoas de um lado para outro. Pode manipular as pessoas. Ou pode ser manipulado, porque se ele depende de apoios políticos, pode ter que dizer o que não quer dizer. Pergunta complexa. Abraham Yoshua Heschel, que citamos hoje, foi famoso pela manifestação em prol dos direitos dos negros nos Estados Unidos, quando ele marchou junto a Martin Luther King de talit e de shofar. E quando voltou, disse, eu sentia que minhas pernas rezavam, que a reza verdadeira estava lá e não aqui, na sinagoga. Eu tive uma experiência parecida. Há mais de um ano, estava vindo para cá. E no caminho me encontrei com uma manifestação que reivindicava a trágica morte de João de Freitas, no Carrefour, a socos por ser negro. E eu decidi vir um pouquinho mais tarde e começar a reza estando na manifestação, lembrando de Heschel. O que é política? Política é a administração do poder. O poder de todos. Todos têm poder. Minha cachorra tem poder, porque eu entro em casa e ela decide se eu posso diretamente me dedicar a minhas coisas ou se tenho que dedicar um pouquinho de tempo a ela também. Poder tem o filho, tem o avô, tem o vizinho. Poder tem a economia, tem a cultura. Sobre você existem muitos poderes que são exercidos
seus medos são um poder, suas fantasias são um poder. O mercado, a psique, a educação, o marketing, todos eles são poderes. Quando você conversa com alguém, exerce um poder determinado, que precisa ser administrado. Isso é política também. Se afirmar, se fazer presente, é poder. Falar política nesse sentido, ou fazer política, é falar de tudo. Claro, existem políticas cujo objetivo é somente ganhar poder. Essa é a corrupção da política. Poder pelo poder, sem sentido nem valor além. Existe uma disciplina, que é a ciência política e a filosofia política, que discute se se trata de administrar economias e seguranças livres, neutras de valores, para que cada um tenha os valores que quiser, ou se a política existe para promover algum valor determinado. Mas nenhuma ciência política vê na política poder pelo poder. Isso realmente é o esvaziamento da política. Política que só busca poder é a pior das versões da política. Política pelo kavod, política para obter privilégios, é a pior das formas. E isso o judaísmo falou exatamente há 2000 anos. Numa frase no meio de Pirkei Avot que diz: Lo tachmod kavod. Não cobice o poder, a honra pelo poder, para aparecer, para estar aí. Podem existir políticas tiranas, totalitárias, que acabam com o poder dos outros, com o poder de qualquer um que não seja o ditador, ou o partido, ou a nação, ou a raça. Mas pode haver políticas que reconheçam e desenvolvam o poder de todos e cada um, que tragam paz, segurança, crescimento, profundidade, empatia, humanidade. Aliás, essas políticas podem estar não somente em países e em governos, podem estar numa empresa, numa comunidade, numa sinagoga, num clube, numa família, num casal. Porque se todos temos poder, o modo como nos relacionamos com o nosso poder e com o poder do outro é política. Podemos ser totalitários com os nossos filhos, ou podemos ser democráticos. Podemos aproveitar nosso poder para descobrir e motivar o poder do outro, ou podemos usar nosso poder para acabar com o poder do outro. Podemos abraçar e querer receber a troca de poderes. Ou não. A Parashá dessa semana é o primeiro texto político da Bíblia. Talvez o primeiro texto político da história da humanidade. E deixa claro várias coisas. Nesta Parashá, começa se falando dos juízes, dos policiais e depois dos reis. E fica claro, no chamado de Mishpat HaMelech, que o rei não é necessário. Não é imprescindível ter um rei. Mas se você quiser, então tenha cuidado com as seguintes coisas. O rei não decide as leis na Torá. Pelo contrário, ele está para garantir que elas existam, para cumpri-las, antes e mais do que qualquer outro. O rei não se coloca por cima da lei, o rei não é a lei e o rei não manda a lei. O rei é o cidadão número 1, como chamam ao presidente em Israel, a Ezrach Mispar Echad. O rei precisa ser escolhido dentre os irmãos e lembrar sempre que ele está lá, porque é um irmão, é um igual. Me ajeja, tem que ser um dos irmãos. O rei claramente não é o juiz.
Existe um sistema de justiça separado do rei, na Torá. A divisão de poderes já está clara lá. E o rei não administra a religião, não é Deus, não é nomeado por Deus e não é representante de Deus. Nada disso. Ele não é o encarregado dos ritos. Para isso existiam sacerdotes, profetas, jamais o rei. Autoridades políticas que se arrogam a nomeação divina, a representação divina, ou o ser divino, como eram os faraós no Egito, são também uma corrupção da política. Diz a Torá nessa paraxá que o rei tem que ter muito cuidado com não ter força militar demais, porque com isso poderia acabar, ou se tentar a acabar com o poder de outras nações, ou de seus próprios membros. E por isso é importante que não tenha cavalos demais, armas demais, dinheiro demais. E na época, esposas demais. Interessante. A linguagem é muito velha, mas os conteúdos são incrivelmente relevantes. Eu olho aos olhos de vocês e vejo como estão pensando nos nossos políticos e na nossa administração da política. Já pensou quais são os seus poderes? Em casa, no trabalho, na personalidade? Na CIP, que poder você tem na história judaica, na sociedade brasileira, na economia, na vida dos que já se foram? Temos um poder. Podemos lembrá-los ou esquecê-los. Podemos guardar melhor ou pior o que deixaram. Podemos contar a história deles de um modo ou de outro. Temos muito poder. E com os que vão vir também. Que possamos ser cientes dos nossos poderes neste Shabat, primeiro da política bíblica. Que possamos usar nosso poder para reconhecer e promover o melhor de nós e o melhor de todos. Shabbat Shalom.